A iniciativa partiu de órgãos subordinados ao Palácio do Planalto e causou reações entre auditores de controle externo, promotores de justiça, procuradores de conta e procuradores da República. Trata-se do Acordo de Cooperação Técnica para a criação de um balcão único, voltado para a celebração de acordos de leniência previsto na Lei Anticorrupção. O acordo de cooperação foi assinado pela Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal. Após forte reação dos procuradores da República, o Ministério Público Federal ficou de fora desse acordo. A reação dessas carreiras em conjunto com a sociedade civil é um sinal de que a ideia de um balcão único está longe de garantir segurança jurídica aos acordos de leniência, que é uma espécie de delação premiada das empresas que fraudam licitações públicas. Para os auditores do TCU, não há hipótese de consenso básico para o combate à corrupção com a inversão de papéis de instituições constitucionais autônomas, que passam a ser guiadas pela vontade do Palácio do Planalto. Na prática, o Acordo de Cooperação Técnica resgata parte da MP da leniência, editada lá em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff, na tentativa de impedir a atuação autônoma do TCU e do MPF, quando os órgãos subordinados ao Palácio do Planalto assinassem acordos de leniência. O argumento de sempre é não punir as empresas corruptas para preservar os empregos. Como é que pode a CGU celebrar um acordo de leniência sem saber a extensão das investigações que o Ministério Público desenrola? Como que eu posso celebrar esse acordo sem saber até onde eu posso ir? A MP da leniência caducou em 2016, após forte reação de auditores, procuradores e sociedade civil, que debateram o tema na academia e no Congresso Nacional e apresentaram uma proposta alternativa para dar real segurança jurídica aos acordos de leniência. Durante a delação premiada realizada no âmbito da Operação Lava Jato, as suspeitas dos auditores, procuradores e sociedade civil se confirmaram, quando um dos sócios de empresa investigada de corrupção admitiu que encomendou ao Palácio do Planalto a edição da MP da leniência, com a mesma alegação de preservar empregos. Vamos ouvir um trecho da delação. A Odebrecht tinha interesse em fazer uma coisa de leniência, mas não nos termos da legislação vigente. Precisaria mudar a legislação para que atendesse os interesses do Odebrecht. Perfeito, perfeito. E para viabilizar essa mudança na legislação, além das associações e dos sindicatos, de quem mais a Odebrecht se valeu para tentar viabilizar a mudança na legislação? Provocamos eles, mas, por exemplo, que pressionasse o Planalto. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eric Mota, jornalista aqui do Regra dos Terços. Muito obrigado pela sua companhia. Bem, e como você deve ter percebido, o tema da live de hoje é bem quente. Balcão único de negociação de acordos de leniência. A Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Supremo Tribunal Federal assinaram um acordo de cooperação técnica, o famoso ACT, para orientar a celebração de acordos de leniência, o que é o equivalente à delação premiada das empresas, para te resumir de uma maneira simples de entender. Só que o órgão autônomo, que tem a missão constitucional de combater a corrupção e denunciar empresários corruptos, além de processar empresas envolvidas em fraudes, ficou de fora. O Ministério Público. Ou seja, vamos lá, o órgão autônomo, que tem a missão constitucional de combater a corrupção, esse ficou de fora, certo? Será que o cidadão, portanto, vai confiar em combate à corrupção sem a atuação do Ministério Público? Em que planeta isso faz sentido? Se obtiverem êxito, o combate à corrupção do país
tomará o golpe mais fatal promovido até aqui. Resultado como os da Operação Lava Jato, que resultou na abertura e no esclarecimento de milhares de inquéritos e processos no MPF, na Polícia Federal, no Judiciário, no TCU, no CAD e em muitos outros órgãos, resultando na condenação de vários poderosos e que também recuperou, só para você ter uma noção, mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Esse tipo de ação pode simplesmente nunca mais acontecer aqui no Brasil. Para debater esse assunto, o Regra dos Terços, em parceria com a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas, a ANTC, a Associação de Auditoria de Controle Externo do TCU, a AudTCU, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, e o Instituto Não Aceito Corrupção promovem essa live com o tema Retrocessos decorrentes do balcão único da leniência. Os participantes de hoje são participantes muito importantes para esse debate. Quero mandar um abraço para a doutora Samantha Chantal Dobrovski. Ela é subprocuradora-geral da República e coordenadora da Comissão de Assessoramento em Leniência do MPF. O Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União. Roberto Liviano, procurador de Justiça em São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Além, é claro, Donivaldo Dias Filho, auditor federal de controle externo e vice-presidente da AudTCU. Desculpa, como eu me apresentei mais cedo, eu sou o Eric Mota. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado aos participantes e obrigado a você também que participa dessa live. Eu peço para que você, tanto que está no canal do YouTube do Regra dos Terços, quanto que está no canal do YouTube aqui da ANTC, compartilhe essa live. Compartilhe a live agora mesmo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Portanto, deixe seu comentário, sua pergunta também. Vamos lá, gente. Falando em pergunta, portanto, a primeira pergunta vai para a subprocuradora Samantha. Doutora, nós vimos aí nos últimos anos o cenário de combate à corrupção no país mudar radicalmente, em especial com o advento da Operação Lava Jato. Um dos instrumentos utilizados pela operação, que ela investigações e processos, e com isso recuperou mais de 4 bilhões aos cofres públicos, foi justamente os acordos de leniência. Sabe, doutor, eu fico aqui imaginando, se em 2014, 2015, os procuradores que atuaram na Lava Jato precisassem pedir aos órgãos subordinados à ex-presidente Dilma para que ampliasse as investigações com a assinatura de acordos de leniência com empresas investigadas por supostos esquemas de corrupção com o próprio governo. A verdade é que a MP, que a ex-presidente Dilma publicou, acabou sendo caducada. Mais para frente eu vou voltar a falar dessa MP. E ela só caducou depois de muita pressão, doutora, dos auditores, membros de todos os ramos do Ministério Público e da sociedade civil. E, de repente, doutora, hoje, 2020, esse fantasma voltou. A minha pergunta para a senhora é o seguinte, doutora. Qual é o verdadeiro perigo desse balcão único? Muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, gostaria de agradecer o convite que me foi feito e cumprimentar Nivaldo, Liviano e Júlio Marcelo, meus queridos colegas, e com quem tenho debatido esse tema desde 2015 e com quem tenho grandes convergências no assunto. Indo direto ao ponto, o Instituto da Leniência, ele deve ser atrativo para a parte, para o particular, no caso, para a empresa, que busca trazer elementos, indícios e notícias de delitos, de irregularidades para o Estado em troca de reduzir sanções, de obter algum benefício. A atratividade não só está no grau de benefícios que possam ser alcançados pela empresa que colabora, mas também no grau de segurança e amplitude que o acordo que ela vai fazer com o Estado possa possuir. No momento em que se reduz a amplitude desse acordo, restringindo o papel ativo na negociação e na sua celebração a órgãos do Executivo, ajudados em alguma medida pelo controle externo,
há uma diminuição no espectro de atratividade do Instituto e da segurança jurídica. Por quê? Porque o Ministério Público, ficando de fora, ainda que haja alguns empecilhos legais para tanto, ele poderá, de qualquer modo, buscar punir a empresa, ou, enfim, processar a empresa pelos atos ilícitos praticados, se considerar que o acordo não é suficiente, se considerar que há problemas nesse acordo. Então, há uma instabilidade e uma insegurança que que se busca com esse ACT reduzir, que, na verdade, ela continua existindo. Esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto, já foi falado por você na abertura, é a submissão do Ministério Público, um órgão constitucional autônomo, que é o titular exclusivo da persecução penal, a órgãos do Executivo. Isso é um retrocesso em termos constitucionais. A partir de 88, não há dúvida de que o Ministério Público é um organismo autônomo no desenho político do Estado brasileiro, né, no desenho constitucional do arranjo político, do político-institucional do Estado brasileiro, e ele deve atuar de forma independente, não atrelado ao Executivo. Se é o Estado quem pune, isso é fato, o Estado em sentido amplo, não os Estados e municípios, mas o órgão estatal que pune, ele não o faz diretamente através do seu poder executivo, não o faz através do legislativo, ele o faz através do judiciário, desde que provocado pelo representante autônomo da sociedade, que é o Ministério Público. Se para celebrar e negociar acordos de leniência em que vão ser relatados fatos criminosos, fatos que são ilícitos administrativos, mas também são crime, e o resultado disso é que vai ser encaminhado ao Ministério Público, e a partir disso o Ministério Público pode atuar, obviamente há uma subversão do sistema, uma inversão de papéis inadmissível, que coloca o Ministério Público a reboque do Executivo. Isso não pode acontecer. Isso contraria, inclusive, o princípio democrático e a separação dos poderes. E, por fim, o último grande risco, que já existe em qualquer sistema de leniência, mas que ficará maior, mais exposto, é o de captura dos organismos que enfim, podem celebrar os acordos, e aqui eu falo sempre em tese, não me refiro a governo atual, a governo passado, estou dizendo em tese, em termos técnicos, esses órgãos eventualmente serão procurados para se relatar problemas, irregularidades e delitos cometidos em organismos pertencentes ao governo, e é com eles que será feita a celebração de um acordo. Então, pode haver a captura por parte de quem procura, por parte de quem nomeia os dirigentes dos órgãos responsáveis por leniência, e também a contenção de danos por parte da empresa, que pode fazer um relato menor, específico, que lhe seja mais benevolente, sem entregar toda a matéria que conhece, e a qual não é da expertise dos órgãos governamentais apurar, porque na investigação criminal é que se desce a maior aprofundamento de alguns fatos, até porque se tem as medidas invasivas pedidas em juízo, e aí, digamos, o particular poderá ter mais facilidade em escolher, em selecionar, em ser seletivo sobre aquilo que ele reporta como delito e sobre o que ele vai fazer acordo. E o Estado pode estar fazendo acordo sobre meio assunto, ou sobre um assunto do qual ele não teria necessidade de negociar benefícios, porque o Ministério Público, junto com a atuação da polícia, já estavam investigando isso. Quer dizer, essa é outra faceta que não recomenda esse tipo de balcão, como foi proposto nesse ACT. Perfeitas colocações, doutora, muito obrigado mais uma vez, inclusive, por aceitar participar aqui desse nosso debate. Inclusive, eu quero pedir desculpas aqui, gente, eu no início da transmissão coloquei aqui embaixo, falando que a transmissão tratava de outro assunto, que foi a live da última sexta-feira. Eu peço desculpas, o erro foi meu assumindo aqui publicamente, portanto, e falando, vamos voltar aqui ao assunto, o assunto
é um assunto que interessa a todos nós, portanto, você pode deixar já o seu comentário. Temos muitos comentários, temos centenas de pessoas assistindo. Essa transmissão está passando agora no canal do YouTube, youtube.com/Regra dos Terços, youtube.com/ANTC Brasil. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Procurador Júlio Marcelo. Todo esse enredo que nós estamos vivendo, procurador, me lembra muito a Operação Mãos Limpas, lá na Itália, né? Ela que teve um começo muito parecido com o nosso, e no final de tudo, é só olhar para a Itália, os corruptos venceram. O establishment controlou os órgãos de controle, doutor, e acabou promovendo mudanças que impediram que o combate à corrupção prosperasse. O que temos que fazer para não termos esse mesmo final aqui, doutor Júlio, por favor? Traz uma notícia boa, doutor. Bom, boa tarde a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate importantíssimo para o país, uma questão fundamental para o futuro ao combate à corrupção no Brasil. Uma honra estar debatendo isso aqui ao lado de Samantha Dobrowolski, que é um ícone do MPF, Roberto Liviano, do MP de São Paulo, uma pessoa também emblemática no combate à corrupção, e o Nivaldo, que é um auditor com quem eu já tive a oportunidade de participar de vários eventos e trocar ideias, que é um auditor por quem eu tenho o maior respeito, é figura de ponta dentro do Tribunal de Contas da União. O que aconteceu com a Operação Mãos Limpas, né, serve de um manual, né, um manual de história em que, por um lado, aqueles que praticam corrupção, aqueles que vivem da corrupção, que se beneficiam dela, estão tentando usar esse manual para repetir exatamente o que foi feito na Itália, uma sequência, né, de aprovações de leis que foram limitando a capacidade do Estado investigar e punir corrupção. E, do outro lado, né, o time aqui que está querendo combater a corrupção, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, os GAECOS nos estados, as polícias civis, enfim, os organismos todos que querem mais transparência e que querem efetividade do combate à corrupção, usam esse manual do que aconteceu na Itália como um alerta daquilo que pode acontecer aqui. E, efetivamente, desde o início se tenta usar a experiência italiana como um caminho para abafar a Operação Lava Jato, e parece que agora eles estão conseguindo muitos avanços nessa linha, né? Curiosamente, todas as iniciativas recentes, todas as inovações legislativas, tudo aquilo que mudou no cenário do combate à corrupção recentemente tem sido na linha de enfraquecer a capacidade de investigação e da Operação Lava Jato entregar resultados para a sociedade. A gente fala Operação Lava Jato porque ela ficou mais emblemática, mas tem N operações, né? Tanto no MPF como do MP estadual. E todas elas precisam, né, do mesmo apoio do arcabouço jurídico para poder investigar com legalidade e efetividade e promover esse combate. Então, olha, a gente tem que denunciar, tem que mostrar o que está acontecendo, tem que mostrar os efeitos negativos daquilo que está acontecendo, né? A ideia de um balcão único é uma ideia em si sedutora, é uma ideia bonita. A empresa não quer negociar com múltiplos agentes, ela quer sentar numa mesa e ter um acordo amplo, geral, que permita a ela virar a página daquele episódio no qual ela se envolveu. Só que o balcão não pode ser, né, com a ausência do Ministério Público Federal, no caso da jurisdição federal. Na verdade, o balcão único devia ser no MPF e só. Não tem por que órgãos do Poder Executivo participarem dessa negociação. Eu sempre disse isso, eu acho que nossa estrutura de poder, né, a admissibilidade ad nutum dos titulares, né, da CGU, da AGU, ou nos estados dos secretários de Estado, fragiliza essas estruturas, né? E o Poder Executivo, geralmente, é ele que está envolvido com a corrupção. Então, é preciso, né, nós temos um órgão que tem a competência para fazer a persecução penal, que, com apoio da Polícia Federal, das entidades policiais, tem acesso a elementos muito mais profundos de investigação que um órgão administrativo jamais vai ter,
e, portanto, esse órgão do Ministério Público é o que está mais qualificado para avaliar se a empresa está trazendo informação relevante ou não, informação que é nova ou não. Esse órgão é que devia ser o balcão único. E, a partir do acordo celebrado nesse órgão, haver uma corroboração geral dos demais órgãos do Estado. O que está acontecendo, né, além de envolver um órgão do Poder Executivo como ator principal desse acordo, que é o poder que geralmente está envolvido com a corrupção, você coloca a reboque, numa posição subalterna, dois órgãos que têm extração constitucional. Então, tanto o TCU está numa posição subalterna em relação à CGU, quanto o MPF, como se a lógica constitucional, o desenho institucional no Brasil fosse completamente invertido. O controle interno do Poder Executivo tendo prevalência, precedência sobre o controle externo e sobre um órgão independente e autônomo como o Ministério Público. Perfeito, doutor, perfeito. A Maria Francisca da Silva está pedindo para a gente usar termos mais fáceis. Maria, eu vou só resumir, portanto, rapidamente para você que talvez não tenha pego o início da nossa transmissão. Em resumo, de uma maneira bem bruta, tá, Maria? Órgãos que são ligados à União, ou seja, ao governo federal, não esse governo necessariamente, Maria, mas ao governo federal, à esfera federal, certo? Estão querendo ter a voz final para a acordo de leniência, que é tipo delação premiada das empresas. Eu espero não ter traduzido muito ao ponto de estar errada a minha colocação, e agora eu tenho a sorte de ter o doutor Roberto Liviano aqui na sequência, que se eu errei, ele vai corrigir para mim. Tentei trazer para o popular o máximo que eu consegui. Doutor Liviano, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, nós estamos vendo que o coordenador da maior operação contra a corrupção da história do Brasil, ainda tem aqueles, né, doutor, que falam que essa é a maior... O doutor Dallagnol da Lava Jato está prestes a ser afastado da operação. Né? Amanhã vai acontecer aí o julgamento e a gente vai ver o que vai acontecer. Existe esse risco sobre ele. Está acontecendo, doutor Liviano, um ataque ao combate à corrupção, um ataque coordenado àqueles que combatem a corrupção de todos os lados, doutor? Isso está acontecendo, Liviano, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, quero falar da minha alegria de estar aqui participando desse debate, agradecer ao convite, falar do privilégio que é estar ao lado de Samantha, de Júlio Marcelo, de Nivaldo, ícones no combate à corrupção no Brasil, e da importância desse tema que está sendo colocado aqui para a discussão hoje do acordo de leniência. Sem sombra de dúvida, o momento é extremamente agudo em relação ao enfrentamento da corrupção no Brasil. Amanhã, quem está no banco dos réus é o Ministério Público brasileiro. Enganam-se aqueles que pensam que amanhã está sendo julgado o indivíduo Deltan Dallagnol. Amanhã está se querendo amesquinhar, diminuir, subjugar, humilhar o Ministério Público brasileiro. O ataque é ao Ministério Público como um todo, não é? Porque, na verdade, nunca na história do Conselho Nacional do Ministério Público, nunca se removeu compulsoriamente um membro do Ministério Público das suas funções em virtude do exercício do seu direito de manifestação, porque amanhã Deltan vai ser julgado por críticas que ele fez em relação a questões políticas. Nunca ocorreu isso na história da nossa República. Isso é muito grave, isso é muito sério. Eu tenho fé, tenho certeza que não ocorrerá essa remoção compulsória. Sem sombra de dúvida que o momento é muito grave, ele é muito agudo em relação ao combate à corrupção. Como disse o ministro Aires Brito, comparando a uma luta de boxe. Lutar contra a corrupção é realmente como um combate de boxe, que nós nunca venceremos por nocaute, será por pontos, e nós temos saber lutar e bater mais do que nós apanhamos. O momento é muito grave, é muito sério, é muito agudo, e de todo lado vêm estas pressões, estes ataques, e o mais recente é justamente, um dos mais recentes, exatamente este
relacionado à leniência. Não se falou até agora a respeito de um ponto que me parece fulcral em relação a essa questão. Foi celebrado um acordo envolvendo um órgão jurisdicional. Isso me parece de extrema gravidade. A função do Poder Judiciário é julgar. Órgão jurisdicional que julga e nenhuma lesão a direito pode ser retirada da apreciação do Poder Judiciário, nos termos da Constituição, do artigo 93 da Constituição. O Poder Judiciário não pode celebrar acordos. Não vejo nenhum sentido em ter, num acordo, o Poder Judiciário. Qualquer tipo de problema relacionado aos acordos de leniência será submetido ao Judiciário. Portanto, me parece absurdo ver um acordo assinado por um tribunal. Tribunal é um organismo que dirime, que resolve as questões relacionadas à leniência. Portanto, é absurdo ver ali o Supremo assinando esse acordo, como é absurdo, como bem apontou a Samanta, ver que neste acordo não há o Ministério Público. Quem que fiscaliza se esse acordo ele está bem colocado? É o órgão que defende a sociedade. O Constituinte 88 disse que cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídica e o regime democrático. Quem faz isso não é a AGU, não é a CGU, que estão assinando este acordo, porque a AGU e a CGU são órgãos de governo. O advogado-geral da União, ele é nomeado e demitido a qualquer tempo pelo presidente. Nós vimos a cerimônia de posse, o membro da AGU tomou posse batendo continência para o presidente. Ele é nomeado e demitido a qualquer tempo. O membro da CGU, da mesma maneira. Então, essas pessoas não representam o interesse da sociedade. Então, nós temos aí um problema de legitimidade. Esses organismos não são organismos de Estado. O Ministério Público representa a sociedade. A CGU e a AGU representam o governo. Então, nós temos aí um grave problema de legitimidade. E temos um outro grave problema, que é o problema da segurança jurídica. Se eu sou advogado de uma empresa, eu não aconselho o meu cliente a assinar um acordo baseado neste termo, porque a empresa não terá nada nas mãos. Ela terá um papelucho de valor zero, porque não valerá nada sem o de acordo do Ministério Público. Isso poderá ser levado a um tribunal questionando a validade disso. Se o promotor entender que é lesivo ao interesse público, poderá ser questionado. Não vale nada, não tem valor nenhum. Isso danificará o nome da empresa, a reputação, e poderá ser questionado. Portanto, esse termo de cooperação, ele é de validade absolutamente insignificante pela presença de um tribunal, pela ausência do Ministério Público. Nós deveríamos, na verdade, corrigir as falhas que há na lei anticorrupção, e, ao invés de fazer isso, se fez esse termo de cooperação que tem problemas muito mais sérios do que correções de rota. É a minha opinião. Perfeito, como sempre, doutor. Inclusive, na próxima pergunta, eu vou adentrar um pouco mais, próxima pergunta para o senhor, sobre essa questão que o senhor acabou de citar, né? Como que pode um órgão subordinado ao governo defender uma acusação que talvez o próprio governo esteja envolvido. Lembrando sempre que nós não estamos falando do governo vigente, sim do governo como instituição, mas a gente fala disso, doutor. Portanto, na minha próxima pergunta para o senhor, porque agora eu quero falar com o vice-presidente da Audit-TCU, o doutor Nivaldo. Doutor, quero saber do senhor o seguinte: como auditor de controle externo, portanto, tecnicamente falando, tá? Qual a importância dos acordos de leniência e se eles ficam inviabilizados com esse balcão único que está sendo proposto? Salvar empregos deve ser motivo principal de se fazer acordos de leniência. Só para lembrar, para quem não pegou o início do vídeo, nós transmitimos aqui um trecho, produzimos uma matéria e transmitimos um trecho da delação da Odebrecht, onde eles confessam
que eles recomendaram a medida provisória emitida pela ex-presidente Dilma, que a gente já vai se aprofundar nela, que via justamente preservar os empregos e, por isso, adaptava ali os acordos de leniência àquilo que a empreiteira Odebrecht melhor queria. A gente vai adentrar nisso mais para frente, mas, portanto, doutor, minha pergunta é essa. Se esse balcão prosperar, acordo de leniência acabou no Brasil, salvar empregos deve ser motivo de acordo de leniência? Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a todos os colegas, obrigado pelas menções. É um prazer para mim também estar aqui com pessoas do maior respeito, a quem eu admiro já há muito tempo e com quem estamos aí há um longo tempo discutindo esse assunto. Bem, antes de tudo eu preciso fazer um disclaimer. Eu estou aqui representando a Audi TCU. As minhas opiniões, portanto, não refletem necessariamente a opinião do TCU. Bom, eu vou tentar ser técnico, falando sempre em tese, mas ainda assim eu acho importante tentar ser entendido por qualquer cidadão que esteja nos assistindo. O primeiro ponto é, empreiteira de obras públicas não gera empregos. O que gera empregos é o dinheiro público. Eu vou explicar. Quando o Estado tem dinheiro no orçamento e ele decide licitar a obra, este é o ato gerador dos empregos. Como consequência, uma empreiteira será vencedora da licitação, assinará o contrato com o governo e quando for autorizado o início das obras é que ela vai contratar os trabalhadores. Claro que ela mantém um quadro próprio de 10, talvez 100 pessoas ou talvez até mais, mas quando começar a obra ela vai contratar 1.000, 5.000 trabalhadores. Se o governo parar de pagar ou se por algum motivo ela perder o contrato, ela vai demitir todos esses 5.000 trabalhadores. E a próxima empreiteira que assumir o contrato vai recontratar os mesmos ou outros 5.000 trabalhadores. Então, tem dinheiro público, tem obra pública, e daí surgem os empregos. Acabou o dinheiro público, acabam os empregos em obras públicas. Mas eu não estou dizendo aqui que mais dinheiro público em obras significa necessariamente mais empregos. E digo mais, salvar empresas corruptas do mercado público gera desemprego, gera falência de empresas honestas, subdesenvolvimento, mortes e outras coisas ruins. Eu vou tentar explicar. Imagine que o governo, genericamente falando, vai contratar a construção de estradas, num total de 100 quilômetros, que custariam 100 milhões a preço justo. Mas as empreiteiras dessa região pagaram propina para o governante desonesto, fraudaram a licitação e a empreiteira então vai cobrar 150 milhões por esses 100 quilômetros de estrada. A gente chama esses 50 milhões a mais que a empreiteira, entre aspas, roubou do governo, de superfaturamento, de vantagem indevida, de dano aos cofres públicos. Digamos que esses 100 quilômetros de estrada precisem de 4.000 trabalhadores para serem feitas em um ano. Se não houvesse a corrupção, esses 50 milhões desviados dariam para fazer mais 50 quilômetros de estrada, que gerariam mais 2.000 empregos. Esses 2.000 empregos, portanto, foram perdidos para a corrupção. Claro que a falta desses 50 quilômetros a mais de estradas causará prejuízos e até mortes à população, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso nos desviaria do tema de hoje. O fato é que se o Estado recuperar esses 50 milhões desviados e ainda aplicar uma multa e outras penas à empresa corrupta e aos seus donos, ele poderá usar esses 50 milhões recuperados para construir outros 50 quilômetros de estrada e gerar esses 2.000 empregos que haviam sido perdidos. Se isso acontecer, os empresários corruptos perceberão que o crime não compensou e que a sociedade que tomou conhecimento disso, inclusive as outras empreiteiras, vão perceber que não vale a pena ser corrupto. Mas o que tem acontecido é que o TCU e os órgãos de controle às vezes descobrem o superfaturamento e a lavagem do dinheiro desviado, mas não conseguem avançar com a velocidade necessária nas investigações por faltas de provas, ou porque os donos desonestos das empresas corruptas alegam, por exemplo, que não tiveram culpa, que foi um funcionário subalterno que cometeu alguns desvios, ou simplesmente inventam justificativas para negar que houve qualquer desvio. Bem, vários países enfrentavam problemas parecidos, e então combinaram, através de convenções internacionais, que iriam passar a punir as empresas que se beneficiassem da corrupção, independentemente de quem tivesse sido a culpa. O Brasil assinou essas convenções,
e estava devendo para a comunidade internacional criar uma lei que responsabilizasse objetivamente empresas corruptas e permitisse que essas empresas que cometeram atos ilícitos no mercado público fizessem acordos para ajudar o Estado a investigar e punir os envolvidos e também para recuperar o dinheiro desviado. Bem, então essa é a importância dos acordos. Primeiro, eles precisam criar um ambiente de desconfiança entre os empresários desonestos que ficariam com medo de ser delatado pelos seus comparsas da corrupção e com isso pensariam 2 vezes antes de se envolverem em falcatruas. A mensagem que os acordos precisam passar é: colaborar é melhor do que não colaborar, mas bom mesmo é ser honesto. Tecnicamente, isso se chama capacidade dissuasória dos acordos. E esse requisito é tão importante que, se não for atendido, os acordos se transformam num incentivo à corrupção. O segundo ponto, nessa mesma lógica que colaborar é melhor que não colaborar, mas o bom mesmo é ser honesto, a empresa infratora precisa perceber que, ao colaborar, vai ter algumas vantagens e que o Estado como um todo vai ser sensível a essa colaboração sincera, independentemente dessa colaboração vir a prejudicar, por exemplo, o chefe dos funcionários públicos que negociaram o acordo. Sob determinadas regras, o acordo pode funcionar como uma estratégia de defesa da empresa colaboradora, sim, pois isso resultará na redução da pena. É o que acontece há muitas décadas com os réus confessos, aqueles que confessam os seus crimes e, em troca, têm uma redução da pena que lhes poderia ser aplicada. Alguns chamam isso de segurança jurídica, mas eu prefiro o termo requisito de atratividade, por ele ser mais amplo. E o terceiro e último ponto sobre esse aspecto é: os acordos eles podem aumentar a capacidade investigativa dos órgãos e entidades de combate à corrupção. É o que nós vimos, por exemplo, na Operação Lava Jato. Na minha percepção, é que os investigadores foram bem criteriosos nesse quesito, e com isso conseguiram uma enorme alavancagem investigativa e avanços inéditos nas condenações e até a restituição de parte do dinheiro desviado. O nome disso é requisito de eficiência. Bem, o problema é que a lei anticorrupção empresarial colocou um bode na sala, naquela ilustração conhecida. E para piorar, o acordo de cooperação técnica, talvez sem se aperceber, manteve o bode e expulsou os moradores da casa. Bem, o bode desse meu exemplo é o controle interno. Não só o controle interno em nível federal, mas estadual e municipal. Isso significa 22 mil itens legitimados no país inteiro. E a casa é o sistema de combate à corrupção brasileiro, os órgãos que ficaram fora do ACT. Mesmo o TCU que assinou ficou limitado no que pode fazer em relação ao que a Constituição mandou que ele fizesse. Então, o modelo não tem como funcionar, porque se o agente público que fez o acordo é nomeado pelo governante do ente onde ocorreu a corrupção, existe um risco enorme para ele mesmo assinar esse acordo. Lembrando que eu estou falando em tese, não estou me referindo aqui especificamente a nenhuma instituição, ou muito menos alguma pessoa. Eu acho que é isso por enquanto. Excelente, doutor, muito obrigado. Queria agradecer também a todo mundo que está acompanhando. Temos uma audiência muito grande: o Marcos Vinícius, Patrícia Lobo, Igor Oliveira, Rafael de Belo, Samara Ramos, Elcia Silva, são vários nomes. Eu estou colocando o máximo possível que eu consigo aqui na tela. Gostaria, portanto, de agradecer demais a audiência de todos, convidar, está no canal do YouTube da NTC Brasil, se inscreve por aqui, e quem também está acompanhando o canal do Regra dos Textos também se inscreve, não esquece, está no canal do Regra, abre uma nova aba e coloca esse aqui, ó, esse que está na tela agora, youtube.com/ANTC Brasil, e se inscreve lá no canal da NTC, a recíproca, é claro, sempre é verdadeira. Vamos lá agora continuar o nosso assunto, e eu quero falar novamente com a doutora Samantha. Doutora, nós vimos aí a ex-presidente Dilma, né, como você tem um pouquinho mais cedo, ela editou uma medida provisória lá em 2015, que era o número 703, MP 703, que estabelecia na prática uma espécie de balcão único muito semelhante ao que está sendo falado agora para os acordos de leniência. Mas depois, doutora, como a gente viu no vídeo de abertura, né, na matéria que a gente fez, descobriu-se que essa MP foi encomendada por quem? Pela própria Odebrecht. Estamos vendo, portanto, o sonho dos corruptos, doutora, se realizar aqui no Brasil. A gente pode dizer que temos um retrocesso, doutora Samantha, do ponto de vista jurídico?
Bom, esse acordo de cooperação técnica, esse ATC, ele realmente, para quem acompanha o tema há alguns anos, lendo esse acordo e ouvindo algumas das justificativas também, ele remete à medida provisória 703, pelo menos aquele espírito e alguns objetivos ali buscados. Então, como essa medida caducou na época, promoveu intenso debate na sociedade civil, em meios técnicos e profissionais, e algum debate específico no próprio Congresso Nacional, e acabou caducando por fatores alheios a esse debate, me parece claro que um acordo, e, portanto, não foi transformado em lei, e os projetos de lei que existiam e ainda existem no Congresso para aprimorar o acordo de leniência, deixaram de ter um andamento mais regular, deixaram de ter talvez uma relevância ou uma urgência mais sentida. A celebração de um acordo de cooperação técnica, que é um ato entre os órgãos signatários, infralegal, é um normativo, mas tem um apelo mais de compromisso moral, né, e operacional entre as instituições que o assinam, do que uma carga cogente, efetivamente falando, né? Então, por si, se esse acordo vingar no sentido de ter aplicação e efeitos, é óbvio que é um retrocesso jurídico e um grave problema do ponto de vista de hierarquia normativa. De qualquer maneira, ele implica num retrocesso jurídico, porque, para além da questão formal, né, da sua veiculação por um ato de cooperação entre órgãos, e além da questão formal, também houve uma questão procedimental, que acho que é importante mencionar, porque o debate sobre os termos desse ato, ele ficou muito restrito ao ambiente, pelo que me foi dado a conhecer, ao ambiente da CGU, do TCU e, eventualmente, do Supremo ou do Ministério da Justiça, não sei até que ponto todos participaram. O MPF permaneceu, pelo menos o seu corpo técnico de procuradores que trabalham a matéria na comissão de leniência, permaneceu alijado dessa discussão. E o MPF teve um papel de iniciativa relevante no final do ano passado, porque propôs um compromisso de cooperação interinstitucional, mandou um texto que previa, que se fundamentava em todas as normativas internacionais e internas e nas competências de cada um dos órgãos do Sistema U, CGU, AGU, TCU, do próprio MPF, somando-se ainda CAD, CVM e Banco Central, todos os que têm algum tipo de atuação em leniência ou podem ter. Então, houve uma iniciativa por parte do Ministério Público Federal de propor um compromisso, não para um balcão único, mas para que se criasse uma comissão interinstitucional que viesse a discutir protocolos de troca de informações, fluxos de informação, diretrizes, guidelines. Isso seria e buscado, inclusive na comissão de leniência, isso está no radar desde 2018, em conversas informais com TCU, AGU e CGU, isso foi comentado. Quer dizer, isso é produtivo, é algo que se pode tentar para tentar alinhar expectativas e também consolidar a experiência acumulada nesses 6 anos de lei anticorrupção e do Instituto da Leniência no combate à corrupção, que foi uma experiência, em muitos casos, positiva e produtiva, envolveu a conversação entre os órgãos, nem sempre o acordo firmado ele foi comum, foi feito ao mesmo tempo, ou com todos reunidos à mesa, mas em muitos casos os acordos foram feitos em paralelo ou subsequentemente de uma forma espelhada, quer dizer, há uma experiência acumulada de troca e de respeito pela atuação de cada órgão entre MPF, CGU, AGU, o próprio TCU, reconhecendo a validade de algumas questões decididas em acordos, e isso são 6 anos de experiência posta, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato, não restrita ao Paraná, mas também nos seus outros foros e outras operações pelo Brasil, que tem gerado acordos de leniência. Então, nesse aspecto, é também um retrocesso jurídico, porque há uma experiência jurídica consolidada, em alguns casos confirmada
pelo judiciário, em questões em que havia, por exemplo, ação de improbidade em curso, ou em que o juiz criminal homologa efeitos civis, aliás, efeitos criminais da leniência, homologa algum efeito criminal da leniência para as pessoas que aderem, e, como se sabe no direito, a praxe consolidada, a construção jurídica cotidiana também é fonte normativa. Então, é um retrocesso jurídico, além de ter havido um retrocesso do ponto de vista procedimental, o debate foi reduzido a determinados órgãos, nem todos os envolvidos e atingidos tiveram vez e voz para discutir as cláusulas desse ACT, se deixou de lado, se descartou uma experiência positiva num cômputo geral da aplicação desse instituto, e também há um problema, provavelmente, de parâmetros que são ali mencionados. O Instituto Acordo de Leniência, ele é basicamente uma técnica especial de investigação, e como técnica de investigação, ele pode ser um meio de defesa, ele pode ser uma alternativa para a defesa. Se a pessoa quiser fazer acordo, quiser os benefícios, ela usa isso em sua defesa. Então, ele é um instituto bifronte, mas ele não é um instituto visando a reparação do dano causado ao erário. Ele não existe para otimizar a reparação dos danos. A otimização da reparação de danos e repatriação de ativos, com a aplicação da leniência, é um efeito colateral da leniência, é um efeito, digamos, secundário da leniência, importante, claro, mas não é o efeito principal visado e buscado. Tanto não é que a própria lei anticorrupção, ela excepciona do acordo a busca da reparação do dano, a busca da reparação do dano integral. Está lá num artigo específico da lei que a reparação do dano, ela deve ser feita e continuar a ser feita independente de ter o acordo, ou o acordo não serve para negociar valores e reduzir em 50% o dano. Nós não estamos no direito comparado, nós estamos no ordenamento jurídico brasileiro, que não dispensa a reparação do dano. Se ela é possível de forma integral ou não, é outra discussão, mas o acordo não serve para dar quitação, não serve para alavancar pagamento, ele serve para alavancar investigação. E, nesse aspecto, o ato de cooperação técnica é bastante negativo, porque o foco dele fica claro da sua leitura integral, o foco dele não é exatamente a alavancagem investigatória visando o combate à corrupção, que, como disse e repito, é, antes de tudo, um crime e também ilícito administrativo e ilícito civil. Então, nesse aspecto, é um grave retrocesso jurídico, esse ACT. Excelente, como sempre, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Bem, gente, o acordo de cooperação técnica assinado estabelece que se, entre aspas, para você, eu vou ler na íntegra aqui, Ministério Público Federal, a Polícia Federal ou o Tribunal de Contas da União, no curso da investigação ou procedimento apuratório, constatar o envolvimento de pessoa jurídica nos ilícitos, ele acionará a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União para eventual atuação. Isso tudo com base na Lei 12.846 de 2013. Bem, essa é a lei que prevê os acordos de leniência. Ou seja, né, quando uma empresa suspeita de participar de um esquema corrupto, talvez com o próprio governo, essa empresa for investigada, ela terá, o MPF terá que pedir autorização do próprio governo, basicamente, o subordinado do governo, para que os seus órgãos subordinados celebrem um acordo de leniência, cuja finalidade é qual? Ampliar as investigações. É só para vocês entenderem o quanto é absurda toda essa questão. Vamos lá, eu quero falar agora com o doutor Júlio. Doutor, esse acordo de cooperação técnica, ele não atinge o âmago, doutor, da autonomia das instituições republicanas? Afinal, não, ele não escancara, doutor, a inversão de papéis? Sem dúvida. É aquilo que eu disse antes, é uma inversão completa, né? Você dando primazia na negociação ao órgão que, hierarquicamente, no desenho constitucional, é o que tem menos liberdade, menos autonomia, menos condições de fazer a investigação profunda
que o acordo de leniência visa alavancar. O acordo só tem sentido se for bom para a empresa e se for bom para o Estado investigador, o Estado que está tentando combater corrupção. A empresa tem que oferecer algo que vale a pena, que seja atrativo para o Estado. E aí ela vai obter os benefícios que para ela são atrativos, que é a redução de sanções. Para o Estado avaliar se a informação que a empresa fornece é positiva, é útil, é valiosa, ele tem que ter um arcabouço de informações já da sua investigação para fazer essa avaliação. Pô, eu já sabia disso? Essa informação não é boa, não me interessa. Bom, você está me dizendo uma coisa nova, opa, isso tem um valor para mim. E quem é que tem esse conjunto de informações? Né? O Ministério Público Federal, já lá junto com a Polícia Federal, no caso da jurisdição federal. Então, a inversão é completa. A inversão é completa. Nunca o controle interno vai ter condições de fazer uma avaliação da utilidade, da conveniência do acordo tão boa quanto o Ministério Público. É curioso esse apego do controle interno por essa competência. Né? É algo assim que vai contra a natureza do próprio órgão. Desde quando a lei saiu, né, o Instituto foi copiado lá da lei do CAD, da defesa econômica, apareceu ali no final da tramitação, colocando a CGU como responsável pelos acordos. Desde o início se apontou essa falha, que ela não teria condições de fazer essa avaliação tão bem feita quanto o MPF. O senador Ferraço apresentou um projeto para corrigir essa falha, dizendo que os acordos só poderiam ser celebrados pela CGU se tivesse a anuência do MPF, o que significaria que o MPF iria avaliar as informações. Esse projeto do senador Ferraço foi completamente desfigurado no Senado e daí foi aprovado esse Frankenstein no Senado e enviado para a Câmara, um projeto que vai na mesma linha da MP 703, que morreu, e vai na mesma linha desse acordo de cooperação técnica, um acordo que dá proeminência àquilo que a CGU negociar, e aquilo vai irradiar efeitos, pretende irradiar efeitos, limitando a ação do TCU e limitando a ação do Ministério Público Federal. Isso não vai funcionar nunca. Veja a experiência histórica dos últimos 6 anos. Desde que essa lei surgiu, embora a lei fale só de CGU, com base nas convenções internacionais, nas competências que a Constituição atribuiu ao Ministério Público Federal, ele também celebrou acordos de leniência com empresas. E os acordos que o Ministério Público Federal celebrou foram muito melhores, muito mais benéficos, trouxe muito mais resultados, tanto para as investigações, que é o objetivo principal, como a Samantha apontou, quanto em termos de recuperação de valores para os cofres públicos. A Operação Lava Jato já trouxe aí mais de 4 bilhões de reais de recuperação para os cofres públicos. Os números dos acordos celebrados pelo MPF são esmagadoramente melhores do que os números dos acordos que foram feitos só na CGU. A CGU costuma divulgar números abrangentes em que ela inclui acordos que ela está só replicando, corroborando acordos do MPF. Esses aí não valem, esses aí foram feitos pelo MPF. Se você olhar os acordos que foram feitos só pela CGU, o número é muito menor, o sucesso é muito menor. E, inclusive, a CGU, que quer que o Estado brasileiro corrobore os acordos que ela faz, ela não corroborou o primeiro acordo de leniência que o Ministério Público Federal celebrou, que foi um acordo que deu um grande salto na investigação da Lava Jato, que foi com uma empresa, SOG, que foi declarada inidônea pela CGU. Veja, ela colaborou com a MPF, permitiu um grande salto na Lava Jato, a partir daí a Lava Jato ganhou outra dimensão, e essa empresa ela foi punida, em vez de ter sido agraciada com os benefícios dessa sua colaboração. Então, há um apego, há um desejo, né, de ocupar esse espaço
como se fosse um espaço de afirmação institucional, um espaço de poder, mas que é incompatível com a natureza do órgão. O órgão de controle interno deveria, a meu ver, fazer um trabalho importantíssimo de prevenção à corrupção, de orientação aos órgãos da administração. Nisso, ela está perfeitamente desenhada para isso, né? E não pretender ocupar, sem ter instrumentos de investigação compatíveis, uma função que naturalmente é de quem combate o crime. Todo ato de corrupção empresarial é também um ilícito penal dos seus executivos, das pessoas físicas que dirigem essa empresa. E a empresa, ela sempre quer resolver o pacote completo. Ela quer resolver a questão empresarial, patrimonial, dos seus contratos, mas ela quer também resolver a questão dos seus executivos, dos seus proprietários. É muito mais útil para o empresariado brasileiro celebrar um acordo com o Ministério Público Federal. Então, esse acordo inverte a lógica, ele enfraquece o combate à corrupção e não traz resultados benéficos para as empresas brasileiras. Eu espero que elas percebam isso e não caiam, né, não sejam atraídas por esse canto da sereia que deve resultar um fracasso dessa iniciativa, né? É algo ruim para o país, é algo ruim para as empresas, é algo ruim para as instituições. Como sempre, prefeito doutor, quero aproveitar e mandar um super abraço para Márcia Maria Nascimento Reis, para o Victor Freitas, Viviane Lima, Matheus Gonçalves e todos os outros que estão nos acompanhando. E falando, portanto, dos nossos internautas, eu quero agora, doutor Liviano, seguir aqui o pedido da Maria Francisca da Silva e traduzir na linguagem mais popular possível. Vamos lá. O acordo de cooperação técnica proposto prevê que, caso os órgãos subordinados do governo fechem acordo de leniência com determinada empresa, nada do que for citado naquele acordo poderá ser objeto de investigação do TCU ou MPF, por exemplo. Ou seja, digamos que exista um cartel de obras públicas e que no meio desse cartel haja uma pequena empresa de fachada. O governo, e quando digo o governo não me refiro ao que está aí, sim, instituição, sabendo do esquema criminoso e que o MPF está avançando, pede para que o seu órgão de controle interno e a AGU fechem um acordo de leniência com aquela pequena empresa, a de fachada. Essa empresa de fachada, a partir desse momento, cita todas as outras. A partir de então, todo o cartel pode vir a estar blindado pela CGU e pela AGU, podendo somente estes órgãos, subordinados ao governo, investigar essas outras empresas, suspeitas de esquemas de corrupção com quem? Com o próprio governo. Doutor Liviano, o senhor que entende tudo do assunto, está correto esse exemplo que eu trouxe? O ACT é absurdo a esse ponto, doutor? Bom, Eric, essa posição que eu fiquei nesse debate é muito desconfortável, porque falar depois de Samantha e Júlio Marcelo, dois mestres no assunto, que sabem tudo a respeito da matéria, para mim sobra muito pouco, né? Samantha e Júlio Marcelo dominam a área. Para mim não sobra nada, é difícil explicar alguma coisa. Mais uma vez, a minha admiração, meu grande respeito pelos dois, pelo grande conhecimento que têm e realmente a minha alegria por estar participando desse debate. O que eu quero dizer a Maria é o seguinte, trocando em miúdos e procurando falar de uma maneira muito simples, Maria. A questão é a seguinte, você não pode entregar esse assunto nas mãos do governo sem que alguém esteja fiscalizando de fora. Porque estas empresas que estão negociando podem ter sido até doadoras, algum empresário, o sócio, dono dessa empresa, ou mesmo a própria empresa, em época passada, pode ter sido doadora de campanha desse governo. E aí chega e faz um acordo de leniência, se acertando com o governo. E o que está em jogo num acordo de leniência? Acesso a
verbas de financiamento do BNDES, redução de multas, atestado que permite disputar licitações, ou seja, são benefícios muito expressivos, muito importantes. Como é que você permite que um acordo desse seja celebrado entre um órgão do próprio governo, né, e a empresa que é suspeita, sem ninguém fiscalizar? É mais ou menos aquela situação da raposa tomando conta do galinheiro e ninguém fica olhando, né? Você tem aí um problema grave de conflito de interesses, de legitimidade. Ou seja, se o Ministério Público detectar que houve alguma lesão ao patrimônio público nesse acordo, sem sombra de dúvida, o Ministério Público vai questionar esse acordo e vai anular o acordo na Justiça. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Vai à Justiça e vai anular o acordo. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Então, se o Ministério Público pode ir à Justiça e pode anular esse acordo, não é mais fácil chamar o Ministério Público para participar desse acordo, verificar se ele está correto e, depois disso, ter as coisas bem amarradas, bem seguras, para evitar um conflito desnecessário? Não é mais fácil? Como diz a sabedoria popular, não é melhor prevenir do que remediar? Não é mais simples? Não é mais fácil? Então, trocando em miúdos, é você deixar a raposa tomando conta do galinheiro. Agora, uma coisa mais que eu queria alertar, Eric, que não se falou aqui, como é que essa história aconteceu? O projeto é de 2010. Acabou sendo aprovado em 2013, quando houve as jornadas de junho. E foi aprovado para dar uma satisfação ao povo nas ruas. E essa história de acordo de leniência não havia originalmente no projeto. E como é que isso entrou? No último instante, aos 45 minutos do segundo tempo, fazendo uma cópia do acordo de leniência do direito econômico, das questões antitruste. Lá tem acordo de leniência, mas lá o contexto é totalmente diferente. Lá você tem os conselheiros do CAD, lá você sempre tem Ministério Público. Ou seja, uma cópia mal feita, tá certo? Uma situação totalmente distinta. E aqui você não tem nada disso. Então, você tem um problema de origem estrutural na lei anticorrupção. As coisas estão mal concebidas e aí vai se tentando, de remendo em remendo, como bem apontou o colega Júlio Marcelo. Desde o projeto Ferraço se tenta fazer esse conserto. E aí as coisas foram se desfigurando no projeto do Senado, Câmara, aí aquela medida provisória 703, que a própria Odebrecht disse que foi uma medida provisória encomendada, né? E aí nós estamos indo de encrenca em encrenca nessa história dos acordos de leniência. E agora, a grande encrenca, um órgão jurisdicional, um organismo que julga, assina um acordo. Como que ele pode assinar um acordo se ele vai julgar os temas referentes ao acordo, né? Como é que um presidente de tribunal subordina julgadores? Como isso é possível? Se o órgão que julga tem que preservar independência, ele vai subordinar magistrados, ministros? Isso é inadmissível, né? Há problemas graves nesse tal termo de cooperação. É isso. Muito obrigado por quem está acompanhando aí, assistindo nessa audiência tão rica, tão qualificada. Parabéns aí pela NTC nos 8 anos. Esse debate é bastante rico, bastante intenso, bastante denso. Perfeito, doutor. Inclusive, eu quero também agradecer a todo mundo que está comentando. E eu vou fazer agora a última pergunta para o Nivaldo, antes da gente abrir para as considerações finais, que é uma pergunta muito semelhante ao que o Fernando Mânica falou aqui, doutor Nivaldo. O Fernando falou, o ACT é inadequado e inconstitucional, com isso todos concordam, mas qual é a solução para esse grave problema de competição e insegurança pela competência de firmar leniência? Sobre isso, doutor, eu quero que o senhor me fale, portanto,
Qual é a luz do fim do túnel, doutor? Há como nós confiarmos em um acordo de leniência sem os olhos do Ministério Público? Como a gente vai confiar nesses acordos como população agora, doutor? A luz no fim do túnel? Ou os corruptos venceram, eu vou pegar minhas coisas aqui e vou embora, doutor? Conta pra gente, existe essa luz? Bem, eu não posso, como um auditor, como um profissional que trabalha nessa área, compartilhar de uma visão pessimista, né? Eu acho que me cabe aqui analisar os fatos, enfrentar a realidade observada e propor, dentro do que também não deixa de ser competência da classe dos auditores de todo o Brasil, eventuais soluções para corrigir as causas raiz desse problema. E, pelo que a gente conversou até agora, parece que é bem claro que precisa ajustar a Lei 12.846. Mas, naturalmente, não pode ser para atender a interesses corporativos ou classistas. Repare que eu não vim aqui, como representante de uma associação de auditores, dizer que os auditores devem passar a negociar acordos. Não é isso. Não temos a melhor conformação para tratar desse assunto. A gente entende que quem tem a melhor conformação para isso é o Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, na esfera federal, seja o Ministério Público nos estados, nos casos em que envolver essa esfera de poder. Então, transformar a CGU, por exemplo, numa agência reguladora ou algo do gênero, não vai resolver. Ao contrário, vai agravar o conflito de competências, sem falar que não resolve o problema nos estados, que inclui as assembleias legislativas, e os municípios, que incluem as câmaras de vereadores, que têm os seus controles internos e, portanto, hoje estão legitimados a aplicar tanto sanções muito gravosas, que podem chegar a 20% do faturamento da empresa, ou mesmo provocar a extinção, a dissolução da empresa, nos termos da lei. Bom, se isso acontecer, esse afastamento do controle interno do gestor, aí sim vai causar o tal do apagão das canetas, pois a função orientadora inerente do controle interno ficaria prejudicada. Então, obviamente, isso precisa ser feito de modo a respeitar o ordenamento jurídico pátrio e também o que as convenções internacionais asseveram, das quais, naturalmente, o Brasil é signatário. E sobre essa questão de ajustar a lei, o curioso é que o Acordo de Cooperação Técnica, na sua 4ª ação sistema, ela veda que os signatários atuem para justamente alterar a lei que causou toda essa conturbação no nosso ordenamento jurídico. Então, em tese, a menos que algum desses signatários resolva descumprir a lei, nenhum deles poderia propor medidas de aprimoramento justamente da lei que causou esses problemas. Então, naturalmente, não cabe fazer regulamentação de lei via acordo de cooperação técnica. Eu não vou nem me concentrar na ilegalidade ou mesmo na inconstitucionalidade de fazer isso. Eu vou me concentrar numa questão fática. O que impede que, ao serem substituídos os titulares desses órgãos e entidades signatárias, que eles resolvam descumprir esse acordo ou encerrar esse acordo, não mais fazerem parte? Nada impede. Então, ele não tem como ser um instrumento para resolver um problema dessa magnitude. É o Congresso Nacional que vai ter que fazer os ajustes na lei. Dessa vez, como não aconteceu lá na promulgação em 2013, discutir com a sociedade e tudo mais que é inerente ao processo legislativo, envolvendo a academia, mas sempre tendo como alvo atender ao que foi especificado nas convenções internacionais em relação a combater a corrupção. E nesse aspecto, tanto a Convenção de Mérida, quem está assistindo aí depois pode pesquisar na internet, quanto a Convenção de Palermo, elas especificam que deve-se buscar a restituição do produto do delito. E para que a população entenda isso, eu vou só para concluir fazer uma analogia. Você imagine que alguém vai apostar no jogo do bicho, e que sempre que a pessoa faz uma aposta, ela recebe, no mínimo, o valor de volta que ela apostou.
Naturalmente, esse modelo, as pessoas iriam cada vez apostar mais e mais, porque ela não tem nada a perder, ela só tem a ganhar. Então, se o acordo não se preocupar com o valor total desviado, com a vantagem devida que as empresas e aqueles que cometeram os atos ilícitos obteve, ele não vai conseguir contribuir para o combate à corrupção, porque a empresa ou a pessoa física podem, cada vez que praticam o ato, correr lá para fazer acordo, devolver um valor muito menor do que aquele que eles desviaram, e, portanto, ao perceber que tem vantagem econômica nesse jogo, vamos dizer, continuar sempre fazendo o próximo lance, porque ele entende que ao resultado, ao final disso, seja pela ineficiência do Estado, ou seja, para mais uma saída em relação a uma eventual eficiência do Estado, o acordo, ele consegue sair com muito mais vantagem do que se ele cumprisse as leis. Seu exemplo agora no final, doutor, foi excelente, simples, claro. Maria, que pediu para a gente ser transparente e certeza, dona Maria, que a senhora conseguiu compreender. Eu quero colocar aqui na tela a pergunta da Patrícia Lobo. Ela perguntou se o PGR, o Augusto Aras, assinou esse ACT. Não, Patrícia, pelo menos até a gente entrar ao vivo, não assinou. Graças, inclusive, eu preciso falar aqui, a pressão da NTC, AudTCU, a NPR, Instituto Não Aceito Corrupção e tantas outras instituições da sociedade civil sobre, justamente para decidir, né? Desculpa, o investigador, colocar um dos investigados justamente para decidir na mesma mesa, com o mesmo peso. Portanto, eu tive uma pequena falha aqui na minha internet, não sei se chegou a cair para vocês, eu peço desculpa, mas eu vou abrir para as palavras finais, a iniciar com o doutor Nivaldo. Por favor, suas considerações finais, doutor. Bem, eu acho que essa foi uma oportunidade de se pontuar um outro lado desses acordos, dar uma certa satisfação à sociedade, apresentar dentro da nossa visão os riscos que estão envolvidos em se continuar nesse caminho. Naturalmente, a proposição de uma solução depende de discussões mais alargadas, que, como categoria, nós nunca nos furtamos a participar, nem sempre fomos convidados e nem sempre fomos incluídos para apresentar o nosso ponto de vista técnico. Então, os auditores, sem dúvida, assim como outros profissionais que atuam no combate à corrupção e na lisura dos gastos públicos, podem e devem participar dessa discussão para que a gente possa ter um modelo que efetivamente funcione, que não precise de constantes remendos, ou seja, que nós possamos ter uma lei que preveja todos os pontos de contato com as instituições que participam desse sistema de combate à corrupção e de controle já existente no Brasil. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de, ao se pontuar esses problemas, levar para a visão da sociedade. Nós tentamos ser o mais didáticos e simples possível, justamente para que o cidadão comum consiga compreender o que está acontecendo e ele possa também se posicionar dentro do que lhe cabe nessa discussão. Eu acho que nós precisamos urgente de uma rediscussão desse modelo que foi estabelecido pela lei, com as devidas vênias, com várias posições equivocadas, na minha opinião, mas isso só pode ser resolvido com ampla discussão, que infelizmente não aconteceu quando da edição da Lei 12.846 de 2013. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria que ficasse desse nosso debate, dessa nossa conversa. Como sempre, o senhor é excelente, doutor. Muito obrigado, viu? E de todos os comentários, gente, eu preciso colocar aqui o da Thaís. A Thaís Craveiro falou: curtam o vídeo. Então, você está assistindo aqui pelo canal do YouTube da NTC, não esquece, se inscreve no canal do YouTube, curte o vídeo
E quem está acompanhando lá pelo canal do Regra dos Terços, está aqui, ó, tá na tela para você. Não esquece, entra no canal do YouTube da NTC, se inscreve, conteúdo de qualidade sempre para você ficar muito bem informado. E a recíproca também, é claro, não vou deixar de fazer meu jabá, com licença aos procuradores. Se inscreva também no canal do YouTube do Regra dos Terços. Doutor Roberto Liviano, que já é inscrito no canal da NTC, por favor, suas considerações finais, doutor. Olha, eu quero aproveitar esse meu espaço das considerações finais, primeiro, para agradecer esta oportunidade, dizer que realmente esse é um tema de extrema importância e esse é um momento agudo da nossa história para a luta contra a corrupção. Nós precisamos realmente nos unir. Há um ataque sistemático às instituições. Amanhã nós vamos viver um momento crucial desta luta. Não está se atacando a pessoa, o indivíduo do Deltan Dallagnol. Está sob ataque o Ministério Público do Brasil, amanhã, em julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. Que se tenha clareza sobre isso. Existe algo sistemático, grave, porque ousou-se, nos últimos anos, querer se responsabilizar os detentores de fatias expressivas do poder político e econômico. A sociedade precisa reagir, precisa vestir esta camisa da luta contra a corrupção como uma agenda nacional. Se nós tivermos isso como prioridade, nós vamos conseguir vencer esta luta. E essa questão do acordo de leniência, ela faz parte, numa perspectiva macro, desta grande agenda, desta grande luta. Portanto, é importantíssimo ter sido pautado nesta oportunidade, este assunto de extrema importância. Me sinto muito contente, muito feliz de estar aqui do lado de companheiros da qualidade da Samanta, do Júlio Marcelo, do Nivaldo, e sinto falta aqui de uma grande companheira, uma guerreira de primeira qualidade também, que é a Luciene Pereira. Faz falta aqui nesta tribuna alguém que luta todos os dias e todas as horas, sendo a luta dela ou de outras instituições. Minha saudação especial para essa grande guerreira que é a Luciene Pereira. Um abraço a todos e estejamos sempre juntos nesta luta anticorrupção. E amanhã, todo mundo fazendo pressão e unido nesta luta contra a corrupção. Lutar contra a corrupção é lutar pela ética, é lutar em prol do país, de um país mais justo e mais ético, melhor para as próximas gerações. Um grande abraço a todos. Excelente, doutor, como sempre. E aqui, a Albanita está perguntando o que o povo pode fazer. Albanita, eu peço licença para o doutor Roberto apoiar institutos como o Instituto Não Aceita Corrupção, como a NTC, como a AudTCU, apoie os institutos que combatem a corrupção. Apoie. E uma coisa agora, peço até licença para falar uma coisa pessoal mesmo, minha opinião. Não importa se você concorda ou não concorda com todas as atitudes do procurador Deltan Dallagnol, por exemplo. O que importa é que, no momento, a luta é somente dois lados, de quem combate a corrupção e de quem não combate a corrupção. Não importa o partido político que você pertence, ou que você gosta, o que importa agora é o lado que você quer estar da história, de quem combate ou de quem não combate. Você precisa fazer essa escolha e precisa se engajar politicamente, porque, doutor Roberto, o senhor, como estando à frente, como presidente do Instituto Não Aceita Corrupção, o senhor sabe muito bem. Muitas pessoas reclamam nas redes sociais, mas falta realmente vestir a camisa, né, doutor? Eu espero que, através dessa transmissão, você que está acompanhando, meu amigo, minha amiga, vista essa camisa do combate à corrupção, independente do partido político qual você se identifica. Doutor Júlio, desculpa a minha liberdade de dar minha opinião aqui, por favor, eu quero ouvir a sua, doutor, que é muito mais importante do que a minha, suas considerações finais. Que isso, que cada opinião é importante, cada cidadão, né? One man, one vote, né? Nós formamos uma sociedade em que a opinião de cada pessoa é importante. É por isso que a democracia é o melhor dos regimes sempre. Olha, eu quero mandar um abraço para o Fernando Mânica, né, meu amigo lá do direito administrativo. Quero dizer para ele que a solução, Fernando, é muito simples, né? É colocar o balcão único no Ministério Público Federal
preservando a competência do TCU para cálculo e reparação do dano, que é também uma exigência das convenções internacionais, que é que o dano seja reparado, até para evitar esse efeito de incentivo à corrupção, que o Nivaldo bem apontou. Se não houver reparação do dano, haverá reincidência. Então, é muito simples. Isso foi proposto, teve um seminário na UERJ bastante plural, né, com integrantes de vários segmentos, da advocacia, da magistratura, do MP, professores, acadêmicos, membros da CGU, e de lá saiu um texto, um projeto de lei que foi oferecido ao Congresso Nacional por uma pleiade assim, de parlamentares que assinaram, subscreveram e também lideranças da sociedade civil. Esse projeto está lá dormindo, né? E, em vez de haver um esforço desses órgãos que assinaram esse acordo para fazer o projeto avançar, o que a gente teve foi uma gambiarra jurídica. Esse acordo é uma gambiarra jurídica. Uma coisa mal desenhada, mal formulada e que ainda pretende proibir esses órgãos de trabalharem no Congresso para melhorar o modelo. Então, assim, a ideia mais estapafúrdia que eu já vi sendo implementada na República Brasileira. Quero falar rapidamente sobre o caso do Deltan amanhã. O Deltan não pode ser removido da Lava Jato. Não é que ele não deve, é mais do que não deve. Ele não pode, porque a remoção por interesse público só pode ocorrer como uma medida ao final de um processo em que tenha sido assegurada ampla defesa. Essa remoção que está sendo cogitada amanhã é uma remoção cautelar. Isso não existe. Não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro. Isso é uma violência institucional que se fará contra todo e cada membro do Ministério Público brasileiro. Porque fazendo isso a Deltan, se está mandando um recado que qualquer um poderá ser alvo de uma medida truculenta, violenta como essa. A inamovibilidade, a garantia do MP e dos juízes de não serem removidos por interesse de poderosos, por interesses políticos ou de empresários, por vingança das partes, isso é uma garantia para a sociedade, para que a instituição possa funcionar bem. Defender o Deltan dentro da Lava Jato, né, e não se apontou nenhuma irregularidade, falha na conduta dele nos processos. Estão se queixando que ele fez uma declaração assim nos jornais, que ele fez uma declaração assim numa entrevista. Ora, pelo amor de Deus, se isso for motivo para alguma advertência, alguma coisa, e as que eu vi, eu não acho que nenhuma seja, isso vai ter que seguir um processo próprio, que é um processo disciplinar. Não existe remoção cautelar de membros do MP. Isso é uma medida para fim de processo, assegurada ampla defesa, oitiva de testemunhas, todo um curso processual que ainda não ocorreu. Então, se isso for adotado amanhã, será uma violência institucional contra o Ministério Público brasileiro. E mais, só pode ser adotada por maioria absoluta do CNMP. O CNMP tem 14 membros. Assim o desenhou a Constituição. Maioria absoluta são 8 votos. Não é porque tem 3 cadeiras vagas que se pode fazer um arranjo de dizer, olha, somos apenas 11, então a maioria absoluta é 6. De maneira alguma. Da mesma forma que o Supremo exige maioria absoluta, quórum qualificado para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, não é porque vai ter uma cadeira vaga ou 2 no Supremo que quórum pode ser rebaixado. A conta não muda. Maioria absoluta é maioria absoluta. O resto é maioria simples. Então, se a Constituição brasileira e a legislação brasileira forem respeitadas amanhã, não existe a menor possibilidade de Deltan ser removido da Lava Jato. Se for removido, será uma violência institucional contra o Ministério Público brasileiro, contra cada membro dessa instituição e contra a sociedade, porque cada membro da instituição estará fragilizado para cumprir a sua missão, que é a defesa dos interesses da sociedade. Eu agradeço demais à NTC, desculpa me alongar no final,
agradeço demais a NTC por estar promovendo esse debate. Honra imensa estar aqui com o Liviano, com Samantha, com o Nivaldo. Honra imensa também ver a qualificação da audiência que nos acompanha hoje. Que maravilha isso poder estar sendo disseminado, difundido para todo o Brasil. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, doutor. Eu também gostaria de aproveitar a sua esteira, doutor, e agradecer a Luciene. Obrigado de coração, Luciene, pelo convite. Muito obrigado por você ajudou a proporcionar tudo isso aqui acontecer, Nivaldo também. Doutora Samantha, eu não vou nem ser doido, doutora, de fazer uma pergunta grande, uma introdução perto da senhora. Quero ver sua sabedoria, por favor. Suas palavras finais, doutora. Imagine, Érico, você que é muito gentil. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, a oportunidade, a organização com muito esmero e com muita rapidez pela NTC, TCU, NPR e pelo Eric, né? Foi um debate muito interessante, porque apesar da grande convergência, há pequenas nuances que se complementam nas falas de cada um de nós, né? Nós, como eu falei no início, estamos conversando desde 2015 e buscando uma melhoria, uma solução para os problemas práticos enfrentados com a aplicação da lei anticorrupção. E para perguntas que vieram da assistência, gostaria de dizer que o Ministério Público Federal, a sua comissão de leniência, que é um grupo de colegas, cerca de 20 e tantos colegas que se debruçam sobre esse assunto há mais de 3 anos e produzem estudos técnicos e também auxiliam em alguns casos concretos, não se desconhece o problema de um ajuste necessário entre os vários órgãos com competências concorrentes, nem todos com o mesmo tamanho de competência, vou ser bem direta e didática, nem todos têm o mesmo alcance na sua atribuição e no exercício das suas competências, mas todos devem participar das tarefas ligadas ao modelo de combate à corrupção escolhido pela Constituição Federal. E, para isso, a gente tem buscado um debate interinstitucional, tem buscado construir soluções pontuais ou extrapolar essas soluções para algum tipo de acordo operacional, de cooperação, mas uma cooperação interinstitucional ampla, e que não substitui uma eventual melhoria da lei, desde que isso venha com respeito aos procedimentos, o devido processo legislativo, o debate parlamentar com a sociedade, com todos os afetados, com todos os pontos de vista, não de uma forma atropelada, é fundamental para aprimorar a legislação dessa matéria, do Instituto da Leniência, no âmbito do combate à corrupção, e para que todas as entidades, os organismos estatais e as entidades de sociedade civil e a sociedade como um todo participem de um debate racional, não para que haja o estabelecimento de uma concorrência de quem é o melhor, de quem deve ser o primeiro ou único balcão, mas qual é o desenho constitucional de cada competência das instituições e como essas competências podem racionalmente conversar nos casos concretos. É preciso que a sociedade brasileira e que os organismos institucionais, sejam eles do legislativo, do executivo, dos órgãos autônomos como MP, sejam do judiciário também, passem a buscar novamente pontos racionais de diálogo técnico. É preciso que se dialogue sobre competências escritas na Constituição e nas leis, seja para modificá-las, seja para aprimorá-las, mas não para fazer leituras que não podem ser admitidas, porque elas refogem aquele modelo tecnicamente posto no sistema jurídico do país. Então, eu acho que foi um debate muito profícuo desse ponto de vista, e que, como houve uma sugestão da plateia, da Luciene, como sempre, nossa grande Luciene, esse debate pode ser repetido, replicado com outros interessados, inclusive com o ponto de vista das empresas sendo colocado e da advocacia, porque a gente sabe que há dificuldades em cumprir todas as exigências para passar limpo, né, a sua conduta, para passar a página, como se diz no jargão das negociações. Mas o fato é em que, havendo ilícito,
um dos problemas é como lidar com ele do ponto de vista da defesa. Não se precisa transformar num calvário sem fim, isso não é conveniente a ninguém, muito menos à sociedade, ao Estado, mas é preciso que haja os devidos trâmites para a reparação e para o cumprimento das sanções necessárias. E, quando eu falo em trâmites, eu relembro a questão de procedimentos. Procedimentos na democracia são muito importantes, por isso que o ACT, em primeira mão, ele violou procedimentos de diálogo e confiança que havia, pelo menos de modo informal, entre as instituições, né? Sem falar que, como eu já disse, não é cogente, é um acordo operacional, são termos de cooperação que são feitos, vários, mas para ter efeitos eles têm que observar a legislação, né? E procedimento é algo muito caro ao regime democrático, seja para a gente estabelecer linhas de melhoria da atuação interinstitucional, como era talvez a proposta nesse caso, mas o resultado está sendo totalmente o oposto disso, seja para que cada um dos nossos órgãos trabalhe cotidianamente nas suas atribuições, seja no âmbito correcional das entidades que corrigem a atuação disfuncional de organismos e de membros, e aí, como foi bem lembrado pelos que me antecederam, é muito importante que o CNMP observe os limites de sua competência na aplicação da legislação correcional sobre seus membros, porque isso não importa a um ou outro colega, mas importa à instituição do Ministério Público e, como tal, importa à sociedade brasileira que essa instituição representa pela Constituição. Muito obrigada a todos e boa noite. Excelente, doutora. Muito obrigado, doutora subprocuradora Samanta. Muito obrigado ao Nivaldo, muito obrigado ao Júlio, ao Roberto. Doutores, foi uma honra estar aqui junto aos senhores. Quero agradecer a cada comentário. Fui tentando colocar o máximo possível aqui na tela. Um olho nos procuradores, outro olho em vocês que estão acompanhando. Mas foram muitos mesmo, centenas de comentários. Quero convidar vocês a se inscreverem, a curtirem as páginas da NTC. Também, é claro, não vou deixar de fazer uma merchan, regra dos terços. Muito obrigado a cada um de vocês. E vamos lembrar, gente, no Brasil a gente não pode punir a opinião. Deltan Dallagnol amanhã vai ser julgado por dar sua opinião nas redes sociais. Você pode discordar do procurador em vários pontos, é um direito seu, mas discordar, e você há de concordar comigo que todo cidadão tem direito a dar a sua opinião política. Inclusive, se fosse o caso partidário, também tinha, e nem foi esse o caso, mas enfim, esse é um tema longo para uma próxima live, amanhã todos nós vamos ficar de olho. Portanto, muito obrigado a todo mundo da NTC, muito obrigado ao de TCU, a gente se vê numa próxima live. Um grande abraço, fiquem todos bem.